Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é da novela Te Dou a Vida. Mônica pergunta a Horácio se ele quer acompanhá-la quando for levar os cachorros para passear no parque, mas ele tem outra coisa para fazer e ele vai direto para a casa de Andréia e a questiona sobre seu namorado, sugerindo que talvez ele seja um gigolô. Ela está bem ofendida. Horácio quer que ela assine os documentos da relação dos dois. Andréia testemunhando a Ernesto, ameaçando Helena depois de muita discussão, e ela os dá a ele. Pedro confia a Samuel toda a exigência de Ernesto e ele sente que tem de fazê-la. Samuel acha que deve haver outra solução para Pedro. Pedro não quer que Helena perca Nicolas de jeito nenhum. Então ele está inconformado, indignado. Então com isso ele se situa a fazer muito chateado. Não vê outra opção a não ser fazer. Nelson tem outro encontro e eles vão até um carrinho de comida de rua. Nelson acha a comida que seria uma deliciosa, mas ele parece horrorizado. Outro vendedor oferece algumas rosas e ela está novamente horrorizada e diz que é alérgica. Mais tarde, Nelson diz a Augusto que este foi o encontro mais barato que ele já teve em toda a sua vida. E ele está emocionado com isso, e ele parece estar satisfeito e contente. Augusto diz que está feliz por ele, que já está mantendo sua mente longe de um amor proibido. Horácio liga para Helena para dizer que finalmente conseguiu os documentos que atestam as ameaças de Ernesto. Helena acha que provavelmente não serão mais necessários agora porque Ernesto consentiu o divórcio. Naquela noite, Mônica ouve Horácio conversando com a empregada de Andréia e ele pede que a empregada relate as idas e vindas do namorado bandido de Mônica. Mônica foge da escada acima. Gina volta para casa e descobre que Nelson está conversando com Augusto. Nelson é chamado para ajudar um vizinho. Ela desdenhosamente diz que lamenta aquela noite que passou com Augusto. E ela nunca pretende ficar com ele, e se ele estiver pensando isso, que tire isso da ideia. E ela não sente nada por ele. Que foi uma noite assustadora, foi a pior noite de sua vida. Então, o moço sai de lá totalmente destemido. Horácio vem para a cama. Mônica é simpática, mas não se interessa por carinho. E ela diz que está cansada e que não consegue nem lhe dar um beijo. E ele fica surpreso. Ernesto entra no quarto de Helena para pegar o seu pijama. E ele está quieto e carrancudo. Ela hesita, mas agradece por concordar com o divórcio. E ele é solene ao dizer para que nunca esquecer que nunca deixou de amar, que sempre a amou. Enquanto isso, Pedro está em lágrimas, em solidão, lembrando as declarações de amor que Helena fez a ele. Eu também te amo, e diz a si mesmo. O avô de Eduardo conversa com Isabel. Ela agora fala sobre o filho Ernesto. Ela pergunta sobre o outro. Isabel imediatamente fica muito agitada. A madre superiora vem e o repreende. E ele fica indignado e diz que Isabel é sua amiga. Helena chega ao apartamento de Pedro e corre para dar-lhe um abraço. Ele fica imediatamente frio e diz: precisamos conversar. E ele parece bastante convincente quando termina com ela. A atração acabou
Ele também insinua que o romance foi apenas uma fase e que agora não está sentindo nada mais do que tristeza. E isso não está sentindo isso? Pergunta ele à moça. E ela continua repetindo: mas nós nos amamos. Ele não quer mais ficar com ela. E ela finalmente acredita que ele está falando sério e dá-lhe um tapa em seu rosto e vai embora. Nelson aparece na oficina com sua namorada. Diz a Helena, as irmãs, que Pedro terminou o relacionamento e ela chora. Irene parece estar chocada. Gabriela parece descobrir parte do que realmente aconteceu. Irene diz que elas precisam descobrir a verdade. Gina e Pedro se encontram na rua e Nelson leva sua namorada para mostrar seu escritório. Ela limpa a cadeira antes de se sentar e recusa a oferta de refresco. Ele tenta beijá-la e ela borrifa um desinfetante e sai correndo. Domingo entra para ouvir e ela é fanática, ela é louca. Domingo ri. Pedro diz a Gina que se envolverá mais com a gravidez dela, que ele está realmente querendo saber mais sobre a sua gestação e como ela se sente. Samuel entrega a Gabriela alguns documentos sobre a conferência dos banqueiros e ela confidencia as suas preocupações sobre Pedro e ela diz a ele que tem certeza que Ernesto está por trás de tudo isso. E Samuel acha melhor deixar essa história de lado para não se intrometer. Samuel diz a Gabriela: acha melhor ir atrás disso? Perguntar a Helena diretamente a Ernesto sobre isso. E o que você acha? Rafael chama Andréia para um jantar num hotel e eles concordam em se encontrar às 9. Ernesto e Nicolas brincam. Helena tenta falar com Pedro. Pedro desabafa com Augusto e conta tudo o que aconteceu e tudo o que está fazendo para resistir a esse amor, que ele está sofrendo muito, que ele não consegue viver longe da moça, mas que para o bem dos dois ele tende a fazer isso para ela não perder a guarda de Nicolas, pois ele o ama, tanto o filho quanto a moça. Mônica ouve a mensagem e chega no celular de Horácio. Andréia tem um jantar com Rafael às 9 no hotel Buracreste. Horácio entra para pegar o telefone. Helena deita na cama em desespero. Gabriela diz que Ernesto tem algo a ver com isso. Helena responde que ele está arranjando um encontro entre os advogados para o divórcio, mas Gabriela desconfia e fica atenta em tudo. Samuel diz a Pedro que Helena está destruída e que mais cedo ou mais tarde a verdade terá de vir à tona, e ele explica que Ernesto tem provas de adultério que pode lhe render custódia de Nicolas e que ele não tem escolha a não fazer isso, a não se casar com Gina. E ele está sofrendo muito e diz que a única solução para ele salvar Helena e Nicolas das mãos de Ernesto é se casando com a megera da Gina. E que ele não sente nada por Gina, mas que vai ter que fazer tudo isso para ficar longe de sua amada. Mesmo assim, Samuel não parece tão convencido assim. Ernesto liga para Gina, que lhe conta como foi com Pedro. Rosa se espreguiça no sofá do apartamento de Modesto. Ele puxa uma mala e vai viajar. E ela diz para ter cuidado. Quando ele sai, pega uma cópia impressa dos números e códigos que estão à procura na internet. E ela liga para Samuel para lhe pedir ajuda, mas ele diz para ligar para ele amanhã, porque ele está preparando para um exame muito importante e que no momento não pode ajudar a moça. André e Rafael estão no restaurante
e Horácio chega para tomar um drink e senta-se à mesa. Ernesto puxa Irene para um quarto de hotel e começa a beijá-la. Imediatamente eles falam sobre Helena. Helena vai até a casa de Pedro e o beija. Ao entrar, ela fez olhar os olhos dela e falar, dizer que não ama mais. Se você não me ama, então olhe nos meus olhos e diga totalmente a verdade se você me ama. E ele afasta e diz a ela que disse antes, que não importa mais, que era apenas uma fase. Ela olha para ele por mais alguns segundos e se vira e sai sem dizer nenhuma palavra. Pedro chora muito e fica inconsolável, mas em seus pensamentos ele diz que não há outra coisa a fazer a não ter que fazer esse sacrifício por Helena. Horácio faz perguntas a Rafael. Andréia vai ao banheiro. Assim que ela fica fora do alcance da voz de Horácio, o chama dizendo: não permitirá que ele engane a esposa. Mônica ouve e fica irritada com isso. Rafael sai rapidamente. Horácio ri. Andréia diz que vai a Rafael nunca mais ligar para ela. Melhor, Horácio diz, melhor porque ele é um gigolô querendo tirar vontade de você, que é uma velha gagá. Mônica aparece e confronta Horácio, admitindo que o seguiu e tenta explicar. Só que ela não deixa ele explicar nada. Mônica o acusa de ter ciúme e vai embora. Esther não acredita em Pedro. Helena chega em casa e conta a Gabriela o que aconteceu e ela começa a chorar novamente. Gabriela parece ter mudado de ideia e pensa que Pedro enganou a irmã. Esther diz a Domingo que não consegue entender o que está acontecendo com seu filho e que nada disso faz acreditar e que ela não consegue acreditar em nada disso, que isso não é típico e nem digno de Pedro. Horácio vai para casa e Mônica não está. Ela então atende o celular. Andréia liga para Rafael e se desculpa. O golpista não quer que ela ligue mais para ele. Gina manda uma mensagem para Pedro sobre as próximas consultas médicas, dizendo que não quer que ele ou seu pai o acompanhe. Mais tarde, Irene encontra a mãe sentada no sofá. Andréia diz que teve insônia. Ernesto tenta fazer Helena pensar que se importa com os sentimentos dela, e ele pergunta se devem contar a Nicolas sobre Pedro, ser seu pai antes ou depois do divórcio. Ela diz, melhor depois, né? Porque nós não sabemos da reação dele e você pode querer chantageá-lo com isso. Então Ernesto dá uma risada muito irônica, né? Porque é atípico dele. Domingo vai a um especialista e eles precisam baixar os níveis de glicose. Rosa envia uma mensagem a Samuel, Gabriela vê e liga para Rosa e combina encontrá-la durante o almoço. Domingo volta a comer comida errada. Horácio vai ao apartamento de Mônica e eles discutem novamente sobre Andréia. E ela diz a ele para se divorciar ou esquecê-la. Samuel tenta explicar que Rosa precisa de ajuda jurídica, mas Gabriela não gosta disso e nem quer acreditar. Nicolas brinca com seus carros e ele pergunta se ele pode ver Pedro e se ela diz que está trabalhando. E sim, sua mãe diz, ele está trabalhando no momento e está muito ocupado. Gina entrega os remédios a Domingo a Pedro e ele começa a falar quando o telefone de Pedro toca.